Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúdo aos amados irmãos e todos amigos das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp e da web rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, e sem delongas, vamos para mais uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Hoje, o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, seu capítulo 1, verso de número 16, a seguir está escrito: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Oremos. Pai, ajude do Senhor na nossa pouca fé. Muitos proferem que têm fé, mas na verdade é o contrário o que diz a Bíblia. Porque a fé, Senhor, não é de todos. Como disse o escritor Paulo, a igreja de Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 2, porque a fé não é de todos. Mas está escrito, Senhor, que a fé, ela é um dom dado por ti. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 9, parte A. E, consequentemente, a fé ela é produzida em ouvir a mensagem de Cristo. Romanos 10, verso 17. Pai, e no nome de Jesus toma as mentes e os corações, cativa a ti, por meio do teu Espírito Santo, todos que ouvirão esta mensagem. Continua, Senhor, dando sede e fome da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e não volta para ti vazia. Faz prosperar nos corações. Isso eu peço, já sou grato a ti, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade falaremos de fé. A palavra fé tem apenas uma sílaba e duas letrinhas. Uma sílaba e duas letrinhas. A palavra fé, ela exatamente vem do latim. Falaremos disso um pouco mais na frente. Mas a palavra fé, quantas vezes ela aparece na Bíblia? Geralmente se fala de fé, mas pouco se explora sobre a palavra fé. E nesta oportunidade, madrugada de segunda-feira, vamos falar de fé. E o que significa biblicamente a palavra fé? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, porém não se pode ver. Isso é fé. E para falar de fé,
Vamos falar do homem chamado Abrão. Quando ele foi chamado em Gênesis, livro do começo, seu capítulo de número 12, aonde o Senhor diz para que ele saísse da casa da sua família, da sua parentela, para um lugar que o Senhor o mostraria. Interessante é que Deus não disse onde seria, nem bairro, nem cidade, nem endereço. Mandou apenas que ele saísse da sua casa, da sua parentela, para mostrar um lugar que ele, o Deus Altíssimo, o mostraria. E o que ocorre é que Abraão, por um ato de fé, ele se tornou pai da fé. Ou seja, é o pai na fé de todos os cristãos que professam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E uma curiosidade. A palavra fé aparece na Bíblia cerca de 336 vezes. Repetindo, 336 vezes. O ano tem 365 dias. Quase um dia para a palavra fé. 336 vezes. Sendo que a Bíblia NVI, nova versão internacional, NVI, 336 vezes. Bíblia Almeida corrigida, 329 vezes. Bíblia tradução na linguagem de hoje, 341 vezes. Aleluia! No Antigo Testamento, aparece cerca de 54 vezes. E no Novo Testamento, aonde a fé ela é mais explorada, são 282 vezes. Deus seja louvado. Os livros que mais explora falando de fé é exatamente livro de Romanos, aonde iniciamos o apóstolo Paulo, que é o campeão que mais falou de fé na Nova Aliança. Cerca de 39 vezes o escritor aos Hebreus. Romanos, 32 vezes. Livro de Romanos, aparece 32 vezes a palavra fé. Em Gálatas, 21 vezes. Aos Coríntios, 20 vezes. Glória a Deus. Evangelhos, que é Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, juntos 44 vezes. Glória a Deus. Vamos ver aqui, por exemplo, o sinônimo de fé. Sinônimo de fé é confiança, crença, crer. Fiel, ter fidelidade e esperança. Aleluia. Então, meus amados, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, porém não podemos ver. No mundo, muitos proferem
esta palavrinha que tem poder, fé. Porém, poucos vivem da fé. Muito poucos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o campeão, falando de palavra de fé, o maior escritor da Nova Aliança, exatamente 13 cartas, e ainda tem o escritor aos Hebreus, que muitos afirmam que é Paulo. E entre esses muitos, eu me coloco. Apesar que não tem um nome de Paulo, muitos acreditam que Paulo não colocou o seu nome na carta aos Hebreus, porque os Hebreus foi que mais procurou matá-lo depois da sua convenção. Tinha um ódio mortal de Paulo. E Paulo, na esperança que Deus, por meio do Espírito Santo, abrisse-lhe os olhos, ele escreve esta carta estando exatamente na Itália. E ele não coloca o nome por conta para que os hebreus lessem a carta. Porque a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Inclusive, a Bíblia King James, por muito tempo afirmava que Paulo era o escritor aos Hebreus. Mas seja lá como for, deixando de fora a carta aos Hebreus, fica exatamente 13 cartas que levam o nome de Paulo. Porém, como eu já falei, só ao escritor aos Hebreus, que tem exatamente 13 capítulos, aparece 39 vezes a palavra fé. Em seguida, 32 vezes Romanos, Gálatas 21, Coríntios 20 vezes, e os evangelhos juntos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 44 vezes. E essa expressão que Paulo, no capítulo de Romanos 1 e no verso 17, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, essa expressão, que o justo viverá pela fé, ela aparece 4 vezes na Bíblia. A primeira vez é o escritor, aliás, é o escritor, mas o profeta Abacuque, Abacuque 2, verso 4, aonde diz que o justo viverá pela fé. E a segunda vez que aparece essa expressão, em Romanos, que acabamos de ler, capítulo 1, verso 17. Aí a terceira vez que aparece essa expressão, Gálatas, capítulo de número 3, verso 11. E a quarta vez, o escritor aos Hebreus, capítulo 10 e o verso de número 38. Que assim está escrito: e meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, retroagir, a minha alma não tem prazer nele, diz o Deus Todo-Poderoso. Então só existe essa expressão na Bíblia 4 vezes, que o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo de número 2, verso 4, Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 1, 17, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número, aleluia, 3, 11,
E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Amados, depois de falarmos o que é fé, vamos à mensagem. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, esta palavra, fé, ela vem do latim, que significa fides, fides, e no grego, pistis, pistis. Seu significado abrange exatamente confiança inabalável em Deus. E a sua promessa, Hebreus capítulo 11, verso 1, já mencionado, que a fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se espera, porém não podemos ver. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, seu capítulo de número exatamente 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. O que ocorre é que nós temos muitos crentes andando por vista e não por fé. Muitos crentes Tomé. Tomé, quando os apóstolos falaram que Jesus tinha aparecido depois da ressurreição e eles tinham visto Jesus ressurreto, Tomé, incrédulo, disse: não crerei se eu não ver as suas mãos e também não colocar o meu dedo na sua cintura. E aí, uma semana depois, Jesus aparece pela segunda vez aos seus discípulos. Ambas as vezes, eles estavam de portas trancadas. E Jesus se apresenta no meio e diz: Pai, seja convosco. E vai para Tomé. Olha aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Coloque o seu dedo aqui do meu lado. Aí Tomé, incrédulo, se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Aí Tomé reconhece a divindade de Jesus. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele: só porque viste, creste? Seja crente, não incrédulo. Bem-aventurado é os que crêem sem ver. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no seu capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E falar de fé, nós sabemos, como está escrito, que todos cristãos vivem por fé e não por vista. Mas não podemos deixar de fora o pai da fé. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, agora no seu capítulo de número 4, falar do pai da fé, Abraão, que antes chamava-se Abrão, e Sarai virou Sara, e Abrão virou Abraão, que quer dizer pai de multidões.
Aleluia. Glória a Deus. E no capítulo 4, e o verso de número 16 a seguir, está escrito: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, cristãos. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisa que não existe, como se já existisse. Abraão, contra toda a esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aleluia! Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência a isso, lhe foi também creditado como justiça. Deus seja louvado. Amados, muita gente diz que tem fé, mas como eu já disse, é uma fé normal, uma fé visível. Vê para crer, fé de Tomé. Mas no Evangelho, a fé é algo que move os céus. Por exemplo, se você tem fé, e se Deus te pedisse o seu único filho, você o daria? Então, é a prova da fé. Abraão, ele tinha 100 anos, quando o seu filho da promessa, Isaque, nasce. E a sua mulher, Sara, 90 anos. Esta história encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Mas a promessa começa no capítulo 18. E na época, o Senhor, em forma teofânica, quando ele aparece para Abraão, juntamente com mais 2 anjos. E ali o Senhor diz a Abraão que na primavera Sara daria um filho. E ela riu, porque estava escondida, entre aspas, por trás da tenda. E ela riu. Aí o Senhor, que é onisciente, vê tudo que eu e você fazemos, sabe o que pensamos, sabe do início, meio e fim de toda a humanidade, até os fios do cabelo de nossa cabeça estão todos contados. Como diz, aleluia,
o próprio Senhor Jesus. Em Mateus, também está em Lucas, mas em Mateus 10:30. A ciência nunca pôde contar o fio da nossa cabeça. Quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça? Mas Deus sabe tudo. Porém, o que ocorre é que quando Sara ouve a promessa que o Senhor faz a Abraão, e aí ela riu. Aí o Senhor diz, olha, porque tua esposa, ela riu. E ela falou com vergonha, não ri. Ele disse, riste. Por isso, colocará o nome do seu filho Isaque. Por que Isaque? Isaque significa riso, porque ela riu. E toda vez que ela tivesse que pronunciar o nome do seu filho, ela ia se lembrar que ela duvidou. Ela riu. E isso ocorre literalmente no livro de Gênesis, no capítulo 22. E no capítulo 22 diz assim, aleluia, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Glória a Deus. Não é o capítulo 22 que eu quero falar. Glória a Deus. É o 21. O 22 vem depois. O Senhor foi bondoso com Sara, apesar que ela duvidou. Como também Abraão, em Gênesis 17. E o verso 17 ele diz, pensou consigo mesmo, como pode eu, sendo quase de 100 anos, ter o privilégio de ser pai? E minha esposa, já idosa, é o que diz no capítulo 17, verso 17. Abraão prostou-se em rosto em terra, riu-se e disse, assim mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Abraão também duvidou. A pergunta é, por que ele se tornou o pai da fé? Vamos explicar agora no capítulo de número 22. Mas antes, o 21, vai contar a história do nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Aleluia! E estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Lembra do nome Isaque? Que ela riu? E Sara disse, Deus me encheu de riso. E todos os que souberam disso rirão comigo. Então Isaque significa riso, para que ela, toda vez que chamasse o seu filho, seu primogênito, aliás, de Sara, unigênito, único, porque ela só teve Isaque. Glória a Deus.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 22, agora o Senhor vai trazer a Abraão a prova de fogo, digamos assim. E diz assim no capítulo de número 22. Passado algum tempo, interessante é que essa promessa para Sara dar um filho era de 1 ano. Mas porque tanto ambos duvidaram, passaram-se 25 anos. E isso acontece no nosso meio pela incredulidade. Muitas vezes a promessa está batendo na porta. E porque duvidamos, ela é retroagida. E aí o Senhor vai provar mais um pouquinho a fé. Fazer com que você e eu amadurecemos mais na fé. Porque do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. Amém? Essa expressão aparece 4 vezes. Abacuque 2, verso 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Glória a Deus. Aí no capítulo 22, agora aqui é a prova de fogo para Abraão. Porque depois de 100 anos, apesar que ele tinha duvidado, Deus cumpriu com a sua promessa. E agora vai botar Abraão na prova de fogo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque. Abraão tinha Ismael, que foi antes de Isaque, porque passado por volta de 11 anos desta promessa, a Sara, que ainda estava incrédula, disse a Abraão, entra na minha serva Agar. E se entrar significa coabitar com ela, para que ela fosse mãe do filho de Agar, já que Agar era uma egípcia e era serva dela, escrava. E a escrava não tinha direito a coisa alguma, somente ela que era dona, senhora. E ali Abraão não pensou 2 vezes e muito menos, digamos, refutou alguma coisa. E ali ele, como tinha duvidado, ele foi e assim tiveram um filho, ele com a escrava Agar, e colocou o nome de Ismael. Mas Deus tinha prometido Isaque e não Ismael. Porém, não é a história de Ismael. Mas quero falar que aqui o Senhor disse, seu único filho. E na época ele já tinha Ismael. Então disse, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Interessante que ele não fala nada para a mulher, para Sara. Até porque se ele falasse para Sara, com certeza ela não permitiria que ele levasse o seu unigênito, no caso de Sara, único filho. E aí, Abraão, agora ele vai colocar sua fé em ação.
E no terceiro dia, que levou 3 dias de viagem da casa de Abraão até o Monte Moriá. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seu servo: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão não sabia que ele ia matar o seu filho único da promessa em holocausto a Deus? E por que ele disse a seu servo: fica aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não diz voltarei. Plural, voltaremos. E aqui vai ter uma revelação. Então Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino tinha 7 anos e ele já fez a pergunta ao pai, porque ele não sabia que era ele o holocausto. Mas aqui a resposta de Abraão fez toda a diferença, porque aqui ele usa a fé. Exatamente. No capítulo de Provérbio 18, verso de número 21 diz que as palavras que saem da nossa boca têm poder de dar vida e de matar. Então quem gosta de usá-la vai se fartar dela. Então Abraão não disse: é você, meu filho, porque se ele diz, o filho morreria, porque ele não estaria crendo no poder sobrenatural de Deus. Porque do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. E assim foi Abraão. Aí a resposta de Abraão. Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor. Aleluia! O Senhor proverá. Glória a Deus. Amados, porque Abraão
ele disse para os seus servos: eu irei com o rapaz, outra versão fala o menino, adoraremos ao Senhor e logo voltaremos. Porque Abraão creu contra a esperança, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Porque ele pensou consigo mesmo que Deus traz à existência o que não existe como se já houvera existido. E essa história fica ainda melhor. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Aleluia. Então, por conta desse gesto de fé, Abraão, ele é o pai de todos os cristãos, o pai da fé. E o escritor aos Hebreus, aonde tem os heróis da fé. Por isso é o capítulo, o livro, digamos assim, que mais fala de fé na nova aliança. Glória a Deus. São exatamente na nova aliança, falando o escritor aos Hebreus. Glória a Deus. Diz assim: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, escrito, o primeiro livro que mais fala sobre fé é o escritor aos Hebreus. Depois vem exatamente Romanos. Romanos, todos unânime, sabe que é Paulo. Enquanto o escritor aos Hebreus, existe alguma divergência. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre fé exatamente, glória a Deus, 39 vezes. Quando o Romano fala 32, Gálatas 21, Coríntios 20 e os evangelhos juntos, Mateus, Marcos, Lucas, João, 44 vezes. Deus seja louvado. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, aí tem a revelação porque Abraão, ele falou para os seus escravos que ele ia com o menino, na versão NVI, o rapaz, adorar o Senhor e logo voltaremos. E o escritor aos Hebreus revela o que Abraão pensou no seu coração, na mente. E vai dizer assim: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. No verso de número 16. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, 16 a seguir, diz assim: em vez disso, esperava eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Verso 17. Pela fé, Abraão,
Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava pronto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Aleluia! Abraão levou em conta, verso 18, que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aleluia! Então, por isso, ele tinha convicção que ainda que ele matasse seu filho Isaque, o filho da promessa, Deus tinha poder de ressuscitá-lo dos mortos. Aí ele não duvidou. E quando o filho pergunta, pai, aqui está a faca, está a lenha, está a brasa, o altar, e cadê o cordeiro, meu pai? Aí ele disse, meu filho, o cordeiro para si, Deus mesmo proverá. Amém? Então não duvide, porque se duvidarmos, a Bíblia diz que a única coisa que é impossível para Deus é você e eu não crer que Ele existe e que é abençoador, galardoador de todo que o buscam. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador, abençoador de todos que o busca. Amém? Glória a Deus. Muitos retardam a bênção por conta da incredulidade. Aleluia. E se Deus promete, creia no Senhor Jesus, essa é promessa, e será salvo tu e os da sua casa. Então muitos, com a incredulidade, já não crê que Deus vai restaurar o filho que caiu, que está nas drogas, na prostituição, na bebedeira, ou a filha em prostituição, bebedeira, drogas, ou o marido, ou a esposa, não importa. Deus é poderoso. Ele traz à existência o que não existe como se já houvera existido. Como diz Paulo aos Romanos 4, verso 17. Aleluia! Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E a fé, ela move montanha. A fé genuína. Então, meus amados, não é fácil viver pela fé. Porque muitos querem ver por vista. Mas o cristão, o justo, não é o injusto, do início ao fim, viverá pela fé. Louvado e bendito seja o nome daqueles que reina e vive para todo sempre. Glória a Deus. Então nós sabemos que não é fácil viver pela fé, mas os heróis viveram por fé. Moisés, os profetas, inclusive Moisés, o homem que tinha tanta intimidade com Deus na velha aliança, aonde o próprio Deus disse que com Moisés falava face a face. Mas essa expressão não era literal. Porque Moisés, lá no livro do Êxodo 33, a partir do verso 20, ele pede a Deus para que mostre a sua glória, a face de Deus.
E Deus diz para ele: Moisés, ninguém pode ver a minha glória que não morra. Porque até então, Jesus Cristo não tinha vindo, padecido, morrido, para que com o sangue dele nos purificasse de todo pecado. Então, o Senhor disse a Moisés que ninguém poderia ver a sua face que não morresse. O Senhor falava face a face, através de uma coluna de nuvem, coluna de fogo, como foi no Monte Sinai, aonde Moisés ficou 40 dias para pegar a tábua da lei. Depois ele quebra por conta da idolatria do povo de Israel, que fizeram um bezerro de ouro, porque não tinha mais esperança que Moisés estivesse vivo. Já era próximo de 40 dias que ele tinha sumido. E aí o Senhor diz a Moisés: desce que seu povo já estão se prostituindo na idolatria. Idolatria para Deus é prostituição. É algo repugnante aos olhos do Deus Altíssimo. Aí Moisés quebra a tábua da lei no bezerro. E ali há uma divisão. E Moisés dá ordem para matar todos aqueles que ficou contra ele. E ali há uma matança. Resultado: em seguida Deus manda que Moisés subisse de volta ao Monte Sinai. Aí ele fica mais 40 dias e 40 noites. E da segunda vez, quando Moisés retorna, o seu rosto brilha, aleluia, e era necessário botar um véu, porque o povo israelita tinha medo de olhar para o rosto de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Então Moisés pediu para ver a face de Deus, o rosto, a glória. Aí ele diz que ia usar de favor com Moisés. Viu uma penha, mandou que ele fosse até ela, e ele ia passar por ele, ia pôr a mão no rosto de Moisés, e ele via o Senhor pelas costas. E assim aconteceu. Glória a Deus. Então, meus amados, e Moisés, ele também não entrou na terra prometida, porque teve um evento. Se encontra no livro de Números, é contagem, Números é isso, contagem do povo de Israel. E no capítulo 20, a seguir, o povo, como sempre, tudo pedia a Moisés, murmurava, e na época faltava água. E ele disse a Moisés: tiraste-nos do Egito para fazer morrer nós e os nossos animais de sede nesse deserto. E ali Moisés e seu irmão Arão vai clamar ao Senhor. E o Senhor dá ordem a Moisés: vá, reúna o povo em frente à rocha em Maribá. E lá fale a rocha, e ela dará água para o povo e os animais. Aí Moisés, que já estava, digamos, no limite do limite, com aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, 40 anos no deserto, e tudo era Moisés do culpado. Moral da história: aí Moisés reúne ele e seu irmão, com o cajado na mão, e disse assim: ouça, povo rebelde, não podemos nós tirar água desta rocha? E ali ele fere a rocha 2 vezes, jorra água, todos beberam, mas o Senhor repreendeu a Moisés. E vai dizer assim: Moisés, porque você não santificou meu nome, não falou a rocha e feriu a rocha,
você e seu irmão não entrarão na terra prometida. E naquele mesmo capítulo, no final, de número 20, Arão morre e vai ser enterrado com seus antepassados. E Moisés, no capítulo de Deuteronômio 34, o Senhor manda ele subir no monte Pisga, e ele diz: olha com seus olhos para a direita, a esquerda, a frente, aonde teus olhos puder enxergar, tu verás a terra prometida, mas para não pisarás. Josué será o seu sucessor. Mas em Deuteronômio, repetição da lei, capítulo 3, 23 a seguir, Moisés implora a Deus para que ele deixasse ele entrar na terra prometida. Mas o Senhor disse: basta, por conta que ele feriu a rocha, e essa rocha espiritual é Cristo. Cuidado, muitos estão brincando de ser crente, ferindo, aleluia, a rocha espiritual, Cristo. E o próprio escritor aos Hebreus, ele fala assim, no capítulo de número 10, verso 28, e o verso de número 31. E no 28 está escrito assim: quem rejeitava a lei de Moisés, aleluia, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Com mais severo castigo julguem vocês. Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Deus é amor, mas é justiça também. Deus ama a justiça. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 11, 7, ele diz: glória a Deus. Salmo 11, verso 7. Porque tu és justo, Senhor, e ama a justiça. Salmo 89, verso 14. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo para todos que lhe obedecem, que não lhe obedecem, para o rebelde, e justiça para os que é fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 10, parte C. Amém? Glória a Deus. Amados, já chegando para o final desta mensagem, falar de fé teria assunto para exatamente um mês, no mínimo. Mas trazendo aqui apenas um resumo sobre fé. Como disse o escritor aos Hebreus: o meu justo viverá da fé. E se ele retroagir, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos aqui a questão da fé. Por exemplo, a fé, ela tem múltiplas, exatamente, a fé que move montanha. O Senhor disse
aos seus discípulos, está lá em Marcos, capítulo 11, verso 25. Se você tiver fé, dirás a essa montanha, aparta daqui para o mar, e assim sucederá. Se tiver fé no coração e não duvidar. O Senhor disse aos seus discípulos, no capítulo de número 21 de Mateus, evangelho que escreveu Mateus: tudo que pedir em oração, crendo e não duvidando, já recebereis, ou já recebeste. Então é ato de fé. Aleluia! Vivendo pela fé, do início ao fim, o justo viverá pela fé. A fé, meus amados, é a chave para a vitória. Isso mesmo. O nosso amado irmão João, evangelista, ele escrevendo na sua primeira carta, no capítulo de número 5, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4 e 5, ele diz assim: glória a Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a fé sobrenatural é só em nome de Jesus. Todos venceremos em Cristo Jesus. Paulo disse: em todas essas coisas, peleja, seja enfermidade, problema financeiro, família, relacionamento, casamento, saúde, não importa o seu problema, o nosso Deus não mudou. Ele é imutável. Escritor de Hebreu diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fazia no passado, continua fazendo no presente e fará no futuro. Amém? Hebreus 13, verso 8. Então, o que ocorre é exatamente que quem é nascido de Deus vence o mundo. E quem é que vence o mundo? Aleluia! É a fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, também temos vários tipos de promessa pela fé. Aleluia! Por exemplo, vamos ver aqui que o sinônimo da fé é confiança, crer, não duvidar, fidelidade, lealdade e convicção. A incredulidade, quem não crê. É dúvida, descrença, incredulidade e ateísmo. Os ateus não creem em Deus. Então, vivemos por fé e não por vista. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, porém a prova das quais não podemos ver. Aleluia! A fé para a salvação. Paulo diz aos Efésios: louvado seja o nome do Senhor. Pela graça, sois salvo. É dom de Deus. Aleluia. Não é pelas obras. É pela fé, para que ninguém se glorie. Então, fé para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e eternamente.
E tem também a fé para fazer as obras. Fazemos por fé. Porque muitos querem fazer quando tem dinheiro. Mas esta obra se faz por fé. Porque o Deus Altíssimo é o dono do ouro e da prata. E se a obra é dele, ele proverá. Amém? Amados, já chegando ao final, porque vai ficar muito longo. E o importante é que muitos já têm naufragado na fé. E por que isso acontece? Porque, na verdade, não tem alimentado a sua fé. E como é que fazemos isso? Só tem duas fórmulas. Primeiro, consagrar nossa vida com jejum, oração e palavra. E pedir a Deus para que, através do Espírito Santo, Ele nos conceda o dom da fé. O dom sobrenatural, que é de prodígio e maravilhas, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 9, parte A. Pelo mesmo Espírito, o dom da fé. E tem um segundo, que esse ainda é mais fácil. É apenas perseverar na meditação da palavra. Hoje, muitos já não têm fé, porque deixou a leitura em terceiro, quarto plano. E só querem mensagem TikTok. Reels de 1 minuto, 2, 3 minutos. Uma mensagem de 1 hora, para muitos, nem pensar, nem abre. Mas Romanos capítulo 10, verso 17 diz, aleluia, que a fé ela é produzida em ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, quanto mais você e eu ouvimos a mensagem cristocêntrica, meditação da palavra, nela tem prazer de meditar de dia e de noite. Salmo 1:2. Aleluia. Isso nos acrescenta, produz fé. Não esqueça que do princípio ao fim, o justo viverá da fé. Encerrando esta mensagem, aleluia, o apóstolo Paulo, agora ele conclui essa quarta expressão. A primeira está em Abacuque 2:4. Vamos ao texto. Abacuque, seu capítulo de número 2 e verso de número 4. Diz assim, glória a Deus. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Versão NVI fala fidelidade, que é a mesma coisa, fé. Glória a Deus. Aí agora Paulo encerra. Aliás, vamos encerrar com a voz de Paulo, com a escritura por Paulo, escrevendo aos Gálatas, no seu capítulo de número 3, aonde vamos encontrar essa mesma expressão, que diz assim, Gálatas 3, verso 11, glória a Deus. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Amém? Então, meus amados, vamos meditar na palavra, vamos ter desejo pela palavra, porque a palavra que liberta, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É a palavra que santifica, nem só de pão, aliás, a palavra que santifica, João capítulo 17, verso 17. Santifica, Senhor, pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Aleluia!
Lucas 4:4, Mateus 4:4 e Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Em Deuteronômio ainda diz o seguinte, que durante 40 anos, no verso 4, vamos ao texto, e aqui vamos encerrar, porque já passou, já ficou um pouco longo. Diz assim, aleluia, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4. As roupas de vocês não se gastaram, e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saiba, pois, em seu coração, assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então, 40 anos no deserto, os pés não incharam, nem as roupas envelheceram. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Na medida que os pés ia crescendo, o sapato ia crescendo com os pés. As roupas, da mesma forma, e não se gastaram, porque lá não tinha exatamente shopping. Estamos falando cerca de quase 6.000 anos atrás. Não é hoje. Lembre-se disso. Porque do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue bradando, falando em cada coração. Amados, se esta palavra falou seu coração, espalhe com os amigos, a família, nos grupos, para que também os demais sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.